Ok. Queridos, hoje a palavra de Deus, mais uma vez aqui, como sempre, embalando o coração da gente com algo poderoso para nos acalmar a alma, para nos orientar, algumas vezes para puxar a orelha da gente. Então vamos lá, sejam bem-vindos, tomem seu cantinho, sosseguem o coração e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 27. A leitura é de um verso só. Eu gosto dessas leituras de um verso só, muito ricas, como esse Salmo, você vai ver. Porque ele fala muito em poucas palavras e o conteúdo, né, a robustez da mensagem é extraordinária e enfim, cada vez mais a gente vai se apaixonando por essa palavra de Deus que nos inunda, nos encharca, nos preenche, nos transforma, nos fortalece e dá vida, e vida em abundância, como disse Jesus. Amém? Então vamos lá? Abra a sua Bíblia aí, ou abra o seu aplicativo, como você preferir. Salmos de número 27, verso de número 14. Vou repetir para você. Salmos de número 27, verso de número 14. Ok? Vou chamar a Cris para ler aqui, porque afinal de contas vai ficar mais bonito o negócio. Tá bom? Vamos firme. Amém, queridos. Graça e paz. Que bom estarmos juntos, né? Nessa live. E a palavra do Senhor, não é? Hoje se conta no Salmo 27, no versículo 14. E diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos? Amém. Prestou bem atenção na leitura? Pois é. Eu gosto da versão da Bíblia, e Cris leu uma versão aqui, e aqui no verso 14 da Bíblia que eu tenho aqui, ele diz o seguinte, ó. Ele termina assim, a diferença é pequenininha. A leitura dela diz assim: espera, pois, pelo Senhor. E na versão que eu tenho aqui, ela diz assim: espera, pois, no Senhor. Esperar pelo Senhor, esperar no Senhor, o sentido é praticamente o mesmo, mas eu gosto mais dessa expressão no Senhor. Por quê? Porque você espera nele, certo? Esperar nele, irmãos, esperar em Deus é algo muito profundo, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, olha, o verso fala de esperança, certo? Esperança. O que é esperança? Esperança é o ato de esperar. A vida da gente está o tempo todo esperando por alguma coisa, né, queridos? Pois é, estamos esperando a madrugada chegar, porque a noite já chegou, ok? Estamos esperando que o dia de amanhã chegue, e ele chegue com boas notícias, como eu falo, notícias animadoras, notícias abençoadas. Eu estou esperando logo mais à tarde. Hoje a gente passou o dia praticamente aqui sem ligar a TV, tem dia que a gente passa assim, e quando a gente liga aí em qualquer informativo, que venham boas notícias, a gente está esperando que a boa notícia chegue, certo? Nem sempre a boa notícia chega na hora que a gente quer, mas também é bem verdade que a boa notícia está aí, ela está sendo preparada e ela chegará uma hora, certo? A vida da gente não é só cravada de notícia ruim, não. Estamos esperando o jantar que vai chegar daqui a pouco, que vai ficar prontinho, enfim, estamos esperando uma boa noite de sono, não é verdade? Repare, então a gente está o tempo todo esperando por alguma coisa. Quando a gente nasce, quando a gente cresce, quando a gente envelhece, não importa, a vida inteira da gente é essa toada, tá certo? Por quê? Porque durante toda essa caminhada, irmãos, nós estamos sujeitos absolutamente às leis naturais. Você planta uma plantinha, eu tenho aqui atrás de mim uma plantinha que a gente ganhou um dia desse, da deputada Michelle Collins, que presenteou minha esposa num dia desse, e a gente guarda com muito carinho, zela por ela, rega direitinho. O que a gente espera? A gente espera que ela dê mais flores, que ela continue vivinha e vamos embora, é assim. Então, irmãos,
O tempo todo nós estamos semeando e esperando para que aquilo que a gente semeou se desenvolva e se desenvolva bem, certo? Então, existe na verdade, né, apesar de estarmos todos sujeitos às leis naturais, o dia vai passar, a noite já chegou, a madrugada vai passar e nós provavelmente estaremos dormindo, pelo menos a maioria de nós, talvez alguém aí trabalhe à noite, vamos lá, mas dormiu de dia, né, descansou de dia para durante a noite fazer o seu labor, e vamos lá, né, cada um na sua atividade. O mundo precisa dos que trabalham de dia e de noite também, amém. Mas existe uma lei que ela é superior a todas as outras. Que lei é essa? É a lei de Deus, irmãos. Em 1 Pedro, diz lá no primeiro capítulo, já a partir do verso 3, diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Irmãos, dá para você tem a vaga ideia da grandiosidade de tudo isso? Deus que já abençoou muito a sua vida até aqui. Eu não sei das lutas que você está enfrentando. Talvez você esteja passando por dias difíceis, como muitos de nós. Talvez você esteja vivendo aí um momento de dor. Mas dê uma boa olhada na sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que, apesar dos pesares, tem muita coisa extraordinária que aconteceu na sua vida. E só o fato de você estar aí, meu irmão, minha irmã, viva, podendo planejar os seus dias, podendo caminhar com os seus pés, podendo respirar, sorrir, abraçar, falar, ouvir, certo? Ver, enfim, ok? É a vida, irmãos, é a vida, é o dom da vida que Deus distribui abundantemente sobre toda a face da terra. Alcançou você? Eu tenho certeza que sim. Quer dizer, só isso, irmãos, a gente já percebe que esse Deus que nos sustentou até aqui, certo? Que nos sustentou até anteontem, pela mesma graça nos sustentou até aqui. Até quando será isso? Nós não sabemos, né? Eu não sei. Eu realmente não tenho essa resposta e alô, nem preciso, certo? Porque a gente só tem, segundo diz a palavra, nós só temos o dia que se chama hoje, porque o amanhã ainda chegará, e chegará ele com seus desafios, chegará, certo? Cada dia, segundo, basta cada dia o seu próprio mal, amém? Então a gente tem que olhar, certo? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, diz a palavra lá em Mateus 6, que tudo nos será acrescentado a tempo. Então, olhe ao seu redor e você vai ter muita coisa para agradecer. Agora, nós somos chamados, irmãos, a esperar no Senhor. Deixa eu trazer aqui algumas coisas à lembrança. Olha, essa pandemia nós já vamos com mais um ano. Lembram-se, em março, abril do ano passado, as piores estimativas acerca dessa pandemia, e olha, se falava aí com todos os cientistas, os renomados cientistas, que eu louvo ao Senhor, louvo ao Deus vivo, pela vida dessas pessoas que estão aí criando vacinas extraordinárias, buscando remédios que resolvam. Não encontraram ainda o remedinho certo, mas vamos lá, estão buscando, certo? Mas com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, sapiência dos homens da ciência, que o ano passado imaginavam que essa pandemia duraria 90 dias, no máximo setembro, outubro do ano passado, isso tudo já teria passado. Quem na sua sã consciência imaginou, em qualquer que fosse a vertente do estudo, que isso tudo chegaria até o mês de maio desse ano 2021? Ninguém jamais imaginou, e olha, já tem gente por aí achando, certo? Com previsões mais pessimistas. Eu nem gosto muito dessas, que diz que o ano de 2021 também vai ser nessa mesma pisada, e eu espero que não. Por quê? Porque eu estou esperando, porque eu tenho no meu coração, eu tenho na minha vida uma viva esperança que me diz que amanhã pode ser um dia e vai ser um dia muito melhor. Mas nós fomos, irmãos, chamados, portanto, com todas as previsões que a gente já ouviu para lá e para cá, ou seja, eu sinto um pesar no coração quando eu vejo a tentativa patética de alguns ficarem procurando coisa de gente, apontar o dedo para um ou por outro porque não resolveu o problema até agora. Ninguém tem a resposta, irmãos. Ninguém ainda tem a resposta definitiva. Estamos procurando com homens de boa fé, gente de boa vontade. Nesse mar todo tem gente ruim? Tem. Ligue a sua TV e você vai ver quando uma pessoa é capaz de desviar remédios, em tirar proveito
do poder financeiro para se beneficiar dessa pandemia. Quem são essas pessoas? São aqueles que a Bíblia chama de engenheiros de males. São aquelas pessoas que estão o tempo todo articulando a maldade. Antes de pensar em adquirir uma medicação para salvar vidas, ela está pensando em procurar algo que vai prejudicar vidas. Tem gente por aí celebrando a morte, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre aquilo, irmãos, ao que o Senhor nos convida hoje, que é aquilo para o qual todos nós fomos criados, para que a gente aprenda a esperar no Senhor. Hoje eu quero que você termine essa nossa live aqui com o seu coração tranquilo, dizendo, tá bom, Senhor, eu entendi. Me dá, ó Deus, sabedoria para que eu espere em Ti, para que eu possa colocar minha alma, o meu coração, os meus anseios e os meus desejos, tudo isso colocados diante do Teu altar, e eu possa de verdade, com todas as minhas capacidades. E olha, ninguém está convidando a você a ficar parado não, alô, ninguém está convidando você a ficar parado aí, de jeito nenhum, é para trabalhar. Aquilo que Deus colocou na sua mão para você realizar, faça depressa conforme as suas forças, ou seja, a grosso modo é assim, ó, faça, dê o seu melhor, faça o melhor que você puder, certo? Não importa se você corre rápido como um foguete ou se você anda devagar como uma tartaruga, não importa. O foguete e a tartaruga, cada um anda do seu jeitinho e cada um faz o seu papel, isso é que é importante. E Deus sabe para o que está preparando você, Deus sabe para o que está lapidando você. Os dias vêm adiante e você está sendo sempre preparado para enfrentar o dia seguinte. Então a gente precisa entender, irmãos, que esperar no Senhor é uma grande virtude. Mas enfim, o que é que a gente deve fazer? E eu quero aqui de forma bem objetiva, né, como a gente deve proceder para que a gente possa, de fato, embarcar nessa realidade. Enquanto a gente espera em Deus, o que é que a gente faz? Vamos lá, porque, olha, é o seguinte, eu estou esperando no Senhor o fim dessa pandemia para hoje ainda, para o dia de hoje. O dia não acabou, então não estou esperando para amanhã, não estou esperando para agora. Eu estou esperando no Senhor, certo? Que os seres humanos parem de ficar preocupados mais com as coisas e se preocupem mais com as pessoas. Eu estou esperando para que isso aconteça hoje. Eu estou esperando no Senhor que eu possa ligar a televisão e ver as pessoas transmitindo notícias de verdade, e não ouvir um monte de mentiras que a gente fica ouvindo o tempo todo por aí, gente falando bobagem, gente perdendo mais tempo em ofender o outro do que em abençoar o outro. Eu estou esperando que isso aconteça hoje. Eu espero que os homens públicos desse país, eu estou falando daqueles que usam do seu cargo público para beneficiar a si próprios, ou seja, com interesses escusos, eu estou esperando no Senhor que os homens públicos, as pessoas públicas desse país, não só os homens, as mulheres, todos aqueles públicos, eu sou funcionário público, irmãos, eu sou funcionário público, eu estou esperando que todos aqueles que trabalham para o bem público de verdade se doem de verdade, pensando muito mais nas pessoas do que nas coisas. Então eu estou esperando para que isso aconteça hoje. Então, enquanto isso ainda não acontece, eu não sei se esse nível, vamos dizer assim, que eu estou buscando, certo? Se essa resposta que eu estou buscando, se ela acontecerá plenamente ou aos poucos, certo? O que é que eu faço enquanto eu espero que isso se instale plenamente? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Quais são os passos que eu dou? O que eu devo fazer para que eu aprenda, para que eu possa navegar por essas águas com o coração pacificado? Primeiro passo, aprenda, meu irmão, primeiro passo, primeira atitude fundamental, aprenda com Jó. Aprenda com Jó. Como assim, pastor? Todo mundo, olha, vamos lá, existe um dito popular que diz assim, fulano tem a paciência de Jó. Pois é, irmãos, a gente tem que ter paciência. Enquanto você espera em Deus, a palavra é essa para você, querido, querida. Haja com paciência. Eu tenho falado nisso vez por outra aqui, e o Espírito do Senhor tem me trazido insistentemente para falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas estão inquietas. Eu estou um pouco. Eu sei que você deve estar também aí no seu cantinho. A gente fica inquieto, a gente fica impaciente, mas o Senhor nos convida a agirmos sempre com paciência.
A palavra de Deus nos ensina lá em Tiago, no capítulo 5, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sabe o que é isso? É aquela chuva que chega no tempo que tem que chegar, no tempo das chuvas, e aquela chuvinha que vem, feito aquelas chuvinhas de verão. Não é tempo de chuva, mas a chuvinha vem. Ou seja, ela chega, é bem-vinda também para refrescar, louvado seja Deus por isso. No capítulo 1 de Tiago, ele diz lá no verso 13 o seguinte: a prova da vossa fé produz paciência. Irmão, se somos gente de fé, o Senhor hoje nos convida, eu e você, todos nós, a agirmos qualquer que seja a realidade, sempre com paciência. Sede vós, porém, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, e olha lá, tomem, por exemplo, de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que os temos por bem-aventurados, aqueles que sofreram. Ouvistes, irmãos, qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que Deus deu a ele. Por quê? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, Jó sofreu muito. Perdeu tudo que tinha. Foi para o buraco da realidade. Coçar as suas feridas, com o corpo todo cheio de chagas, com um caco de pedra, com um caco de telha. E um dia Deus o restaurou. Deu a ele de volta em dobro tudo aquilo que ele possuía antes. Ele que já era um homem extremamente abençoado, ele recebeu de volta como bênção de Deus. Ele era uma pessoa inteligente. E ele conseguiu reconstruir a sua vida e recebeu de volta em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Menos os filhos. Os filhos ele não recebeu em dobro, porque segundo diz nosso querido Dom Paulo, filhos a gente não perde. Filhos um dia a gente vai ver de novo na presença do Pai. Amém? Então, querido, querida, presta atenção. A paciência de Jó era uma fé baseada numa perseverança, e por que não usar uma palavra? Era uma fé resiliente, em meio a todas as provações da vida. Jó suportou tudo aquilo, sem jamais perder a fé em Deus. Entendeu? Essa sim, essa fé que produz essa paciência benfazeja, é uma fé que produz uma paciência triunfante, vencedora, daquele que sabe que amanhã poderá ser, e quem sabe será, um dia muito melhor que o dia de hoje. Como diz o salmista lá do Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Irmãos, louvado seja Deus, esse é o Deus que nós servimos. Se você crê nisso, louve a Deus na sua vida enquanto você viver, amém? É isso aí, na paciência, irmãos, no meio da paciência de Jó, o Deus que cuidava dele é o mesmo que cuida de você, amém? Entendeu? Receita para a gente esperar em Deus: seja uma pessoa paciente, haja com paciência, tome Jó por modelo. Quem sabe a sua fé ainda não seja maior do que a fé de Jó, a sua paciência seja maior do que a paciência que Jó teve, certo? Mas na paciência de Jó, embalada pela sua fé, Deus trabalhou, Deus cuidou, e é o mesmo Deus que cuida de você, amém? Tem uma frase de um cara chamado William Bagshot, que ele diz o seguinte: a paciência é um dom do silêncio. E aí eu vou agora pular para o segundo aspecto importante, veja, dessa mensagem. Paciência é essencial, certo? Paciência, ela é essencial. E aproveitando essa frase do William Bagshot, que ele disse que a paciência é um dom do silêncio, aqui vai o segundo aspecto importante para a gente aprender a esperar no Senhor. A palavra para mim e para você é essa: pare de reclamar. Vou falar de novo: pare de reclamar. Para usar um termo mais bíblico, a palavra é essa: pare de ficar murmurando. Murmurar, irmãos, é reclamar contra Deus.
E muitas vezes, muitas vezes a gente passa por dificuldades, não é porque Deus é culpado, não. Nós somos muitas vezes o grande culpado de coisas ruins que nos acontecem. Passou a vida inteira sem tomar cuidado com certos ditames, e enfim, quando chega num determinado momento em que aquilo era importante, vai fazer falta? Vai fazer o quê? Entende? Eu não quero aqui entrar em detalhes, que eu vou ficar me perdendo em exemplos que eu nem sei, nem consigo imaginar, mas eu consigo imaginar o seguinte, que se você não plantar, não zelar por aquilo de bem que você planta, lá na frente você pode não, aliás, você não vai colher um bom fruto da má colheita que você fez. E muitas vezes, irmãos, Deus não tem culpa nenhuma disso, o culpado somos nós. Agora, se você está passando por qualquer dificuldade, você não fez nada de errado, descansa, meu irmão. Jó também não aprontou nada, não aprontou nenhuma. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Em momento nenhum, no meio da sua enfermidade, ele amaldiçoou o Senhor. E muitas vezes Deus está aí, provando a sua fé, testando se você de verdade, você acredita nele, porque tem coisa grande e abençoada do Senhor para a tua vida, eu creio assim. Então a palavra é essa, meu querido, minha querida, preste atenção, pare de murmurar, é isso aí, pare de falar contra Deus. Lá no capítulo 16 de Êxodo diz assim, diz que o povo de Deus partiu de um lugarejo chamado Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E aos 15 dias do segundo mês, depois da sua saída da terra do Egito, olha onde eles estavam no trajeto, certo? No segundo mês, já estavam lá mais de um mês caminhando de volta para a terra prometida. Toda a congregação de Israel reclamou, murmurou contra Moisés e contra Arão lá no meio do deserto. Os filhos de Israel disseram assim, olha lá, diz assim, quem dera se a gente tivesse morrido pelas mãos do Senhor, lá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando a gente comia pão até fartar. Olha para aí, irmãos. Para, meu irmão, minha irmã, para de sentir saudade de um tempo que Deus quer fazer com que você esqueça dele. Sabe por quê? Porque aquele que é infinitamente maior do que todas as coisas, ele pode dar a você infinitamente muito mais do que você pede ou pensa. Então, querido, querida, troca a tua reclamação, troca o teu murmurar pelo louvor ao Deus vivo, que você vai ganhar muito mais. Amém? O povo de Israel estava ali, que me dera a gente tivesse morrido lá atrás, que me dera a gente, naquele tempo a gente tinha panela cheia de carne, a gente comia pão até encher o bucho, meu velho, minha irmã, meu irmão, o que Deus tem para você, é muito melhor. Agora a pergunta é essa, você vai ter paciência para esperar que isso aconteça? Tem muita gente que não tem, e enquanto isso fica aí murmurando. E as pessoas estavam ali reclamando, porque foi que foram ao deserto, certo? E diziam, você trouxe a gente até aqui para nos matar de fome. Irmãos, nos momentos de aperto, o povo reclamava, relembravam o passado que Deus queria que eles esquecessem. Por quê? Porque foi um passado de escravidão. E aí, sabe qual foi o fruto disso aí? Vamos lá. Por conta dessa reclamação, dessa murmuração, dessa geração, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações, sem brigas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração corrompida e perversa, entre a qual, agora falando de nós, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E o conselho está aí, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Meu irmão, minha irmã, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, sem reclamar, pode ser? É assim que a gente aprende a esperar em Deus, tá? E aqui, para encerrar essa breve reflexão, presta atenção. Se você se tocar que você precisa de paciência e segurar um pouco esse nervoso, segurar um pouco os lábios, de ficar murmurando, se você souber usar isso com sabedoria, palavra preciosa para você é essa, e aqui eu encerro. Não seja afobado, viu?
não seja afobada. Alô? Toque a vida sem afobação. Sabe por quê? Porque quem age de forma afobada, em geral, tem muito mais chance de dar um passo errado. Porque faz de forma assodada. Gente que age de forma afobada não pensa direito. Age por impulso. Aqui e acolá dá certo, porque Deus é bom. Mas aqui e acolá muitas vezes quebra a cara. Afobar-se, irmãos, é agir sem pensar direito, baseado na lógica, na intuição humana. Por isso que aqui e acolá dá certo mesmo, amém. Mas em geral, nunca é na direção daquele que Deus quer para você. A chance de você errar é grande. Deus prometeu um filho a Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão, lembra? Está lá em Gênesis. E lá no capítulo 16, diz lá no verso, lá do comecinho do verso 16, até o verso 3, 4, diz assim, olha. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, ou seja, Abraão ouviu a voz de Sarai. Ele não ouviu a voz do Senhor que tinha prometido a ele, que daria a ele filhos que ele não pudesse contar, descendência que ele não pudesse contar. Mas ele não esperou. Sarai deu a serva, ele achou bom, gostou da ideia, deitou-se com a mulher, e assim tomou Abraão a Sarai, a Agar, a egípcia, sua serva, e Sarai a deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Olha lá, já fazia 10 anos e ainda não tinha chegado a promessa, não soube esperar. E diz aqui a palavra, Abraão possuiu Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Agar deu à luz ao filho, Ismael. E olha, irmãos, o fruto dessa afobação, o fruto desse negócio de querer ajudar a Deus, tomar decisão no lugar de Deus. Olha, Deus, Senhor, eu acho que tu precisa de uma ajudinha. Você acha mesmo que Deus precisa da sua ajuda? Deus quer que você coopere com Ele. Deus quer você obediente. Deus quer ver você paciente. Deus quer ver você silenciando a sua boca na hora que quer reclamar. Entende? Para de reclamar. Aprenda a esperar em Deus, que Ele está preparando todas as coisas. Os ingredientes que vão dar bênção, ser bênção na tua vida, Deus está organizando tudinho. Certo? Como é que a gente vai conseguir fazer aquilo que é bom se a gente for afobado? Por conta da afobação de Sarai, que há 10 anos a coisa não acontecia e inventou de dar esse filho através da serva egípcia, até hoje essa desobediência causa problemas a Israel. Meu irmão, presta atenção. Tome por bom o exemplo da palavra de Deus. Seja paciente. Ouça a voz do Senhor. Amém? Esse é o grande segredo. Certo? Por quê? Porque nosso Deus, irmãos, não é Deus de confusão e as promessas dele não ficam pelo caminho esquecidas. Pode ser que você faça a promessa e se esqueça. Eu também. Olha, já fiz muitas que eu já me esqueci que fiz. Pois é, porque a minha cabeça é ruim e eu sou atrapalhado mesmo. Nós somos muito ruinzinhos, irmãos, é verdade. Coisa de gente, feito eu e você. Mas Deus, na sua misericórdia, olha para tudo isso e quer nos corrigir. Se você vai tomar uma decisão, em geral, certo? Como é que você sabe se as coisas vão dar certo? Se as coisas estão no caminho certo? A palavra é essa, é simples. Quando você for tomar qualquer decisão, fazer uma escolha, se essa decisão está no meio de muita confusão, muita contenda, tá no meio de briga, em geral Deus não está aí. A vontade de Deus está na paz que as decisões geram. A vontade de Deus, ela está expressa nos bons frutos que você pode gerar se tudo aquilo que você planeja fazer está de acordo com essa palavra do Senhor para a sua vida. Aí vai tranquilo, meu irmão, que a colheita é certa, porque a Bíblia diz assim, que é a bênção de Deus
que enriquece. Amém? Seja paciente. Pare de murmurar. E entenda que agir com afobação não vai levar você a lugar nenhum. O tempo dessa pandemia está deixando todo mundo nervoso, afobado, reclamando, sem paciência. Quando Deus quer que a gente faça o caminho contrário. Gente de Deus é assim, é paciente, porque a palavra é essa: espera, pois, no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui hoje, pela tua palavra que nos disciplina, pela tua palavra que nos ensina e nos chama o tempo todo a uma atitude segura, a uma postura serena diante dos desafios da vida. A vida que está apresentando aí fora é a mesma que aperta teu povo. E nós somos chamados, ó Deus, a aprendermos de fato a esperar em Ti. Estamos aflitos, Senhor. Eis aqui a nossa situação. Estamos preocupados pelas muitas formas que o mundo avança, e muitas vezes é como se avançasse sobre a tua igreja, como se avançasse sobre o teu povo, como se a mentira quisesse prosperar. Pai, em nome de Jesus, que a verdade, cuja verdade é uma só, e a tua palavra nos ensina aquele verso que eu amo de paixão, quando diz assim: nada se pode contra a verdade senão com a verdade. E que a gente possa te adorar e buscar a tua face e fazer isso em espírito e em verdade, na certeza de que, se pela tua palavra nós somos convidados a esperar, que a gente tenha no nosso coração a certeza de que amanhã, quem sabe hoje ainda, esse muito melhor haverá de acontecer. E essa boa colheita chegue para nós de forma surpreendente, porque Tu és o Deus do impossível. E ao que os olhos dos homens é impossível, a Tua palavra nos responde dizendo: nada é impossível para Deus. Portanto, estamos nós aqui colocando as nossas vidas diante do Teu altar, nosso coração, nossas aflições. Aquieta, pois, a nossa alma, para que a gente de fato aprenda a esperar em Ti, com as palavras de sabedoria, com a paciência necessária, sem murmurar, porque a colheita boa está chegando. E desde agora nós estamos aqui já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém.